orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença nesse momento. Meu Deus, e agradecemos, meu Pai, por esse dia. Agradecemos pela oportunidade, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias. Obrigado. Meu Deus, visita cada um de nós, Senhor. Nos ajude. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, as igrejas, os jovens, meu Pai, visita as casas, visita os altares, visita, meu Pai, as cidades, estados, países. Meu Deus, que todos nós venhamos estar juntos, meu Pai. Meu Deus, em um só Espírito, uma só, meu Pai, concordância. Que o Senhor, meu Pai, venha nos elevar, nos sustentar, nos ajudar, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, meu Pai, se falamos demais, se pecamos, meu Deus, se entristecemos, o Senhor nos perdoa. Meu Deus, eu peço de tua misericórdia. Se não for pela tua misericórdia, meu Deus, não será possível, meu Deus. Se não for pela tua misericórdia, meu Pai, nós não conseguimos. É somente pelo Senhor. É somente, meu Pai, o Senhor nos conduzindo. O Senhor, meu Pai, nos elevando, meu Pai, nos mostrando, arrancando as escamas, meu Pai. Meu Deus, eu entrego esta reunião em tuas mãos. Que não seja eu, meu Pai, ou a Jéssica, meu Pai, mas seja o teu Espírito, conduzindo, direcionando, orientando, revelando, discernindo, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa nos mostrar, meu Deus, e nos revelar, Senhor, aquilo que realmente importa. Nós viemos aqui, meu Pai, para aprender, para entender, para compreender, para receber, Senhor. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos dar as respostas, Senhor, e que de um trabalho, meu Pai, de uma reunião, meu Deus, desde os trabalhos que nós estamos realizando, Senhor, a este culto, venha ser, meu Pai, mais um graveto, que venha ser, meu Deus, colocado para queimar, Senhor, que possamos, meu Pai, estar no caminho todos os dias, no caminho da retidão, da integridade, meu Pai, o caminho, meu Deus, que realmente, aquele caminho do propósito que o Senhor nos chamou para estar. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. Fonte do medo, repita comigo, fonte do medo. Fonte do medo. Nós, no domingo passado, a bispa falou sobre o que realmente é ser épico. E tem um homem que, quando nós buscamos nos memoriais, na palavra de Hebreus, um dos heróis da fé foi Gideão. Tudo que chamamos de épico hoje foi uma decisão extravagante que alguém tomou. Não foi uma decisão comum, não foi uma decisão natural. Foi uma decisão que realmente nos tira da zona de conforto. Nos tira de decisões habituais, decisões normais. Nós, durante nosso dia, nós tomamos decisões. Tomamos decisões, a roupa que eu vou vestir, o horário que eu vou acordar, o que eu vou comer, aquilo que eu vou fazer, a maneira que eu vou trabalhar, se eu vou ser íntegro, se eu não vou, se eu vou falar a verdade, se eu vou mentir. E decisões para nos elevar a patamares que provavelmente nós nunca estivemos, precisa ser decisões que venham a mexer no mundo espiritual. Decisões que nos tiram da zona de conforto, da zona da naturalidade, da zona da segurança. O que vão falar de nós, o que nossos filhos vão falar sobre nós, atitudes épicas consistem em continuar crendo quando nada faz sentido. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo o que Ele significa. Guardar para o dia de amanhã não funciona. Tem pessoas que pegam o maná de hoje, ao invés de usar hoje, a oportunidade de hoje, as palavras de hoje, e espera o maná de amanhã, ou tenta usar o maná de semana passada. Mas o Espírito, ele se move, e automaticamente nós precisamos estar mediante o Espírito. Não adianta eu ouvir, leva o Isaac para o Moriá para sacrificar. No momento que eu estar com uma faca na mão, punhado na mão, se eu não ouvir,
a nova direção, eu vou estar eliminando, eu vou estar perdendo os moveres, eu vou estar deixando de estar de acordo com o lugar onde eu deveria estar. E o que acontece isso? Acontece de eu perder muito tempo. Em Juízes 7:1 diz: de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. Gideão, ele não mudou o nome de um dia para o outro, simplesmente porque ele quis mudar. Quando nós tomamos decisões épicas, quando nós decidimos eliminar coisas da nossa vida, quando nós decidimos mudar o nosso caráter, o Senhor, Ele também muda o nosso nome. Gideão, ele teve o nome alterado para Jerubaal. Por quê? Porque ele tomou decisões. Quando nós lemos em Juízes 6, já nos primeiros versículos já fala: os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas. Ainda aqui no 6 diz: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto. A Bíblia não exagera, quer dizer que foi uma miséria, que foi algo muito, que Israel não precisava passar. Que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, tirei de vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os opressores, e aqui por assim vai. Quando você vê já no 11 diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uva, para escondê-lo dos midianitas. O anjo ele sentou e começou a observar. E observou o que Gideão estava fazendo. Não é comum uma pessoa usar um instrumento para tentar trazer um outro benefício. O que acontece? Quando você tenta rosquear um parafuso com um alicate, é muito mais difícil do que fosse com uma chave. Ele estava fazendo algo que não era para isso, mas ele estava fazendo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Gideão, ele não estava vendo que ele era esse poderoso guerreiro. Deus, ele faz as suas escolhas e é mediante a nossa disponibilidade de coração. Quando Ele observa você e vê que você está apto, você é um escolhido e através dessa disponibilidade Deus te capacita. Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, isso a gente já sabe também. Gideão, ele estava em uma sociedade que adorava Baal. Gideão, ele estava numa sociedade que estava empobrecendo. Gideão, ele estava observando coisas no seu quintal. Muitas vezes nós estamos observando situações na nossa frente, estamos até mesmo aceitando, estamos convivendo e até mesmo nos adaptando a altares de Baal, sabendo que Baal promete fertilidade, prosperidade, mas empobrece. Como ainda a Bíblia diz aqui. Fala aqui no 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, eles subiam
trazendo seus animais e suas tendas, e viam como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos invadindo a terra para devastá-la. Aquilo era uma escravidão, aquilo era uma devastação, aquilo estava destruindo todo Israel. Mas Deus viu um homem, Deus viu uma pessoa que estava decidida a fazer algo épico. E mais do que isso, liderar a outros a fazer coisas épicas. Nós estamos sendo chamados para fazer feitos épicos. Tomar decisões que ninguém está disposto a tomar. Porque já está feito, já está legal, já está lá o altar montado, Baal, né? Vai que Baal, né? Mas aquele que sabe o Deus que tem, quem é o diabo? Aquele que está na mão de Deus. Por que você se preocupa se está na mão do diabo? Você está andando com Deus. É Deus que te protege, é Deus que te orienta, é Deus que te sustenta. É Deus que vai te dar sabedoria e vai te dar graça para enfrentar. Mas Deus quer que você tenha algo muito importante. Um coração disponível e que você seja corajoso. Deus quer pessoas de coragem. E quando esse anjo falou para ele, o Senhor está com você, ele já estava dizendo que ele era um poderoso guerreiro. Quando Deus está comigo, nós somos o poderoso guerreiro. E qualquer batalha a gente vai o quê? Vai entrar para vencer. Porque o Senhor está conosco. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? É muito importante isso. Porque a gente acha que a gente precisa de tanta coisa. E Deus fala, você não precisa disso. Deus está falando para você, você já tem o que você precisa. Você já tem a força que você precisa, você já tem a palavra que você precisa. Quando Moisés ele começou a clamar novamente, o Senhor disse, por que você está clamando? Por que o povo está clamando? Diga o povo que marche. Tem coisa que já está clara, já clamou, Deus já enviou, o anjo já está lá te observando. Tem pessoas que, eu tenho certeza, que tem muitos anjos observando a nossa vida, esperando decisões internas, para Ele poder te afirmar e te mandar enviar, porque Ele está dizendo aqui, não sou eu que está enviando, vá com a força que você tem para libertar Israel, para libertar a sua casa, para libertar a sua família, para libertar você mesmo. Você já tem a força que você tem, você já tem a palavra certa, você já tem a graça que é necessária. Nós não precisamos de mais nada. A gente às vezes está esperando que eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma porta, eu preciso de uma visão, eu preciso que alguém me empurre. Você já tem tudo. Fala, eu já tenho tudo. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O que o Senhor volta a falar? Porque tem muitos falando e tendo esse mesmo discurso. O que o Senhor fala? Eu estarei com você. No 16. Respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianistas como se fosse um só homem. Pode ser tantos problemas que parece que tem uma lista. E Deus está falando, eu estarei com você. Você não está sozinho. Eu estou com você como eu sempre estive desde o ventre da tua mãe. Os planos para você estão em dia. Se alguém atrasou aqui, não fui eu. Se alguém quis ir para um atalho em um momento da vida, não fui eu que mandei você ir para atalhos nenhum. E naquele momento ele tomou decisões, como a palavra ainda diz. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos, no 27, e fez com que o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal,
com poste sagrado ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar, recém-construído. Porque não adianta destruir, não adianta levantar e esquecer de sacrificar. A gente precisa fazer todo o processo e até o final. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Aí a gente vai vendo multidão, você vai vendo eles indo atrás dele para matar, ele deve morrer, depois Joás no 31 defendeu o filho, disse ainda, quem lutar, se Baal fosse realmente Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo, que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. A partir daquele momento, o nome dele foi alterado. E esse Jerubbaal, ele foi com seu exército e acampou junto à fonte de Harod, a fonte do medo, aonde eu coloquei aqui, a fonte do terror, a fonte do medo. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. Ele entrou em contenda com o diabo. Ele decidiu que ele não ficaria somente com um espectador, uma pessoa que está assistindo coisas. Mas eu vou pegar a minha porção, a minha responsabilidade, botar a minha capa, e eu vou fazer aquilo que é preciso ser feito. Você sabe quais os altares que precisam ser derrubados. Mas antes de você enfrentar um exército como esse, que até então ele tinha 32 mil, seria o quê? 4 para cada. Até então, né? Parecia até possível. Mas Deus não quer quantidade, Deus não procura quantidade, Deus procura qualidade. Deus não está procurando um exército, Deus procura um homem disponível. Deus procura uma mulher, Deus procura um jovem disponível. E naquele momento, ele teve o nome alterado, porque ele sabia exatamente o Deus que ele servia. Nós não podemos ter medo mais do diabo, e muito menos de derrubar altares, que eu sei que é errado. E quando eu derrubo altares, quando eu derrubo ídolos, quando eu derrubo situações que estão na minha vida, há muito tempo, que muitas vezes a gente está levantando deuses, a gente está adorando deuses, e nem percebe que está fazendo. Está lá, levantado na nossa casa, decisões, uma rotina que me afasta de Deus. Eu não estou me autogovernando, eu estou aceitando o pecado na minha vida, eu estou aceitando mentira na minha vida, eu estou aceitando a imoralidade na minha vida. E toda a nação tinha pendido para o pecado da idolatria. Baal, ele era conhecido pela sua fertilidade, Deus da chuva, Deus que levava a prosperidade para as pessoas, e tudo que ele fazia era o contrário, era o oposto. Quando eles pararam de buscar Deus, e foram buscar a Baal, tudo empobreceu na vida deles. Vamos ver Deus levantando um homem, que até o mesmo não acreditava nele mesmo. Mas Deus acreditava nele. Já era difícil, e a gente vê que ele tomou uma decisão, e ainda aqui no capítulo 7 diz, de madrugada Jerubbaal, isto é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod, acampamento de Midian, estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. A primeira coisa foi o Senhor nos mostrar aqui. Jesus, em muitos momentos, ele levava somente Tiago, João, Pedro, porque ele sabia que a incredulidade era uma trava que impede vitórias. Quando você vê Jesus entrando na casa de Jairo, é a mesma coisa.
Ele fala, essa menina só está dormindo. Todo mundo começou a rir e ele mandou todo mundo sair. Jesus ainda fala, a Bíblia ainda relata que em Nazaré ele não pôde operar muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade. E a incredulidade vem de um medo. O medo que o diabo usa há muito tempo. O medo do desafio, o medo do compromisso, o medo de você enraizar e se relacionar com Deus íntima e de maneira íntima e pessoal. E Deus está usando muitas vezes as nossas fraquezas, porque é isso que Ele usa, para Ele mostrar que através das nossas fraquezas, das nossas dificuldades é onde Ele vai operar. Naquele momento o Senhor, Ele mostrou que 32 mil era muita gente. E só dele falar, como ele disse aqui, você tem gente demais. Anuncie, pois ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, não é simplesmente medo. Essas pessoas estavam dominadas pelo medo, estavam tremendo de medo. Poderá ir embora do Monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil homens. Aqui você vê somente o anuncie. O anuncie fala muito mais do que uma palavra. O anuncie mostra que uma coisa mínima, pequena, faz as pessoas fugirem, não enfrentar, não se comprometer. Você vê trabalhos acontecendo, mas não quero. Propósito iniciando, não, eu não quero. Dia 31, vem passar aqui na igreja. Não, eu não quero, eu tenho compromisso. Vem para o Natal, não quero. Vem aqui evangelizar, não quero. Dou alguma coisa, não quero doar. São pessoas que não têm compromisso com Deus. Os 22 mil fazem parte dessas pessoas que não têm compromisso com Deus. Não tem compromisso com a obra de Deus, não tem compromisso com a sua própria vida espiritual. O medo, ele representa a igreja quando está diante dos problemas, das guerras, das ameaças. E ao invés de receber essa coragem, tomar posse do espírito do medo, se torna covarde. Aqueles que facilmente recuam e vivem com as suas desculpas debaixo do braço. Sempre está dizendo, porque eu tenho um compromisso, é que eu não posso fazer isso. É que aquilo, sabe, é que esse dia específico não dá. Não vem de semana, vem uma vez no mês, vem quando quer, e depois está questionando. Vive uma vida mais fria do que morna. Nem chegou no morno. Porque no morno a gente ainda vai chegar. Infelizmente, a maioria é descompromissado e vive andando com esse espírito da covardia. E o versículo 4 diz, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Repita comigo, Deus não procura quantidade. Deus não procura quantidade. Mas qualidade. Mas qualidade. É a qualidade da sua fé. Se você está inteiro, esse é o versículo ainda que o Senhor nos mostra isso. Ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. E se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Então aqui o Senhor nos mostra que Deus, primeiramente, não faz distinção das pessoas. Mas Ele está chamando você para viver uma só vida, um relacionamento. Mostrar para você que somente uma coisa importa. Falar para você, para de correr. Mostrar que Deus ele vai trabalhar com quem é íntegro. A integridade faz parte de Deus. E Deus quer que quando você esteja num lugar, você esteja por inteiro nesse lugar. Qualquer coisa está roubando a atenção,
está distraindo, está desfocando. E o Senhor está mostrando aqui que Ele está fazendo a separação para uma glória tão grande. Quando a gente vê o início do propósito, o início do ano, as pessoas tomam decisões diversas. Onde eu faço academia, você vê a quantidade de gente em fevereiro e você já vai vendo diminuindo já em março. Por quê? Porque aquilo começa a doer. É uma rotina nova, é um hábito novo, é uma disciplina sendo colocado na vida dessa pessoa. E se não tiver dentro, as intenções, as motivações, o combustível errado vai gerar o quê? A desmotivação. A pessoa não vai ter mais vontade, não quer mais continuar, não quer mais fazer. Por quê? Porque aquilo não é mais tão legal. Aquilo já começa a doer, aquilo começa a incomodar. Você já ouviu essa palavra de Gideão, da fonte do medo? E a pergunta que eu faço para você hoje é: de qual fonte você tem tomado essa água? Da fonte do medo ou da fonte da coragem, da vida, da palavra de Deus? Isso é muito importante e precisamos saber: será que eu tenho medos que estão aí dentro do meu coração, que está no oculto? Porque às vezes você pode se dizer: eu sou uma pessoa muito corajosa. Mas, na verdade, você pode ter lá dentro, no seu coração, coisas que estão escondidas, medos que você tem, que ainda não saiu aqui fora. E hoje, essa palavra do medo, é uma palavra que o Senhor sempre traz para mostrar, para nos ajudar. Porque o medo nos trava, o medo nos bloqueia, o medo nos torna pessoas frustradas, arrependidas. Porque pessoas com medo são pessoas arrependidas. Nossa, eu poderia. Pessoas com medo são pessoas que só sonham, só imaginam, mas não são aquelas que vão e realizam. Pessoas com medo são as pessoas que elas oram, mas elas não têm fé para ir atrás, para correr, para conquistar. O medo, ele nos derrota. O medo nos leva para o fracasso. O medo nos impede de viver todas as promessas que o Senhor tem para nós. E não falta promessa. Quantas promessas o Senhor derrama sobre a nossa vida diariamente, minuto por minuto, segundo por segundo. Quantas promessas o Senhor derrama sobre nós. Mas através do medo, bloqueamos todas elas, todas as promessas. O Senhor, Ele é fiel, na palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir toda a sua palavra, e Ele cumpre. Mas a questão, o problema para aqui, nessa pessoa, eu sou o problema, porque eu recebi a palavra, mas com medo, com dificuldade, eu não vou e faço aquilo que o Senhor está me ordenando. É como vemos quando o Senhor falou com Abraão: Abraão, pega um menino. O Isaac era o sonho da vida de Abraão. E quando finalmente ele estava com o filho dele, o Senhor quis testar o coração. Vamos ver se Abraão tem medo de entregar o filho dele. Abraão não pensou, não cogitou. Eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer. Ele foi. Não pensou. No sábado mesmo, quando falamos de Noé, quando o Senhor falou com Noé, Deus deu todas as direções, você não vê Noé questionando, você não vê Noé com medo. Mas você vê quando você olha para Moisés, quando o Senhor falou com Moisés: ah, Senhor, mas é que eu tenho um probleminha na fala, é que eu sou... Mas, Senhor, você vê ali saindo o medo, a incredulidade de que eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não mereço. Não, Senhor, fala com outro. Não, Senhor, o plano é para outro. Quantas vezes já fizemos isso com a nossa própria vida? A oportunidade está lá diante dos nossos olhos, nas nossas mãos, e por medo abrimos mão daquilo. Abrimos mão de viver o sobrenatural do Senhor. E é como lemos aqui no 13. Vai com a força que você tem. Eu estou dizendo que você é forte, que você é corajoso, que você consegue. Mas muitas vezes não acreditamos na nossa força. Temos uma força, temos a unção, temos a capacidade, porque o Senhor nos capacita. E estamos cheios da graça, do poder dele.
Mas por medo, não é para mim, isso não é para mim. E eu conheço jovens que são criativos, que têm talentos, dons poderosos, e quando chega a oportunidade, não vou, pastora, não vou fazer isso porque não é para mim. Não vou naquela área porque não é para mim. Como não é para você? É para todo aquele que crê. E o Senhor estava dizendo algo poderoso para ele. E aí vem aquela expressão, mas eu sou o menor da minha casa. Quantas vezes esse pensamento maldito passa na nossa mente, no nosso coração, quando estamos diante de alguém importante, quando estamos diante de um sonho que vai estar ali para se concretizar. Ah, Senhor, mas não, como você vai? Eu quero aquele carro. Mas esse carro não é para mim. Mas a porta de emprego é aquele emprego. Mas não, esse emprego não. Não, é aquele cargo que eu tenho. Não, esse cargo não, é muita coisa para mim. Eu sou o menor, eu sou inferior. Por que temos esse maldito hábito de olhar para a nossa vida de forma pequena, inferior, quando Deus olha de forma estrondosa, gloriosa? Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor disse que faríamos coisas maiores do que Ele fez. E por que ainda acreditamos nessas mentiras? Como Gideão estava caindo na cilada do diabo, olha o que esse homem se tornou, e já ele estava quase caindo lá. Não, eu sou o menor, eu não consigo, eu não posso. E o Senhor, vai com a força que você tem, vai com o que você tem, você é corajoso, você é forte. Temos que beber desse Espírito, temos que beber da fonte de vida, temos que beber dessa água, dessa fonte que jorra coragem, ousadia. Tem pessoas que têm medo de serem ofertantes, dizimistas, tem pessoas que têm medo de se tornar coluna, tem pessoas que têm medo de se tornar um giré. Por quê? Por que esse medo? Porque é o medo de que vai faltar. É o medo que eu não vou ter mais. É o medo que não vai ter dinheiro para pagar a conta. Não vai ter dinheiro. Para com isso. O Senhor está provando o nosso coração. Ele quer saber deixa eu ver o que está no seu coração. Deixa eu ver o que está no seu coração. Ele sonda o nosso coração. Ele quer ver de nós todos os dias uma atitude de fé. Quando tudo está desmoronando, quando tudo está dando errado, vem o medo. Mas o que sai? Pode vir o sentimento de medo e desespero, mas o que vai sair da sua boca? Fé, coragem, perseverança ou desistência? E aí está a resposta, porque muitas pessoas não estão vencendo. Aí está a resposta, porque muitas pessoas não estão conquistando, não estão avançando, não estão vendo os milagres que o Senhor está prometendo, porque o medo tomou conta. E o medo traz uma cegueira. É interessante, uma pessoa que vive com medo, ela é uma pessoa cega. O poço está diante dela, a vitória está diante dela, a resposta, o milagre. É como a serva, o poço estava ali, mas ela estava com medo, ela estava desesperada, eu fui abandonada, e agora o que eu vou fazer? De repente o Senhor ouviu o choro do menino. Desceu até lá e falou com ela. O Senhor ouviu o choro do menino e abriu os olhos dela. Será que os seus olhos não estão fechados? Será que você não está com tanto medo que os seus olhos fechou? Porque se os seus olhos estiverem fechados, você não vai conseguir enxergar a saída. Os seus olhos precisam abrir para que você enxergue a saída. E para você enxergar a saída, você vai precisar ter coragem. Coragem de fazer aquilo que te dá medo. Coragem de enfrentar pessoas que te dão medo. Coragem de fazer um negócio, de entrar num curso, uma faculdade, naquilo que te dá medo. São tantas as coisas que nos dão medo. Tem jovens que hoje têm medo de pessoas. Tem medo de, não vou fazer a faculdade porque eu tenho medo de não conseguir terminar. Eu não vou tirar minha habilitação porque eu tenho medo. Eles falam tanto da prova que reprova, eu tenho medo, então eu não vou tirar a habilitação porque eu tenho medo de reprovar. Não, eu não vou ser pai, eu não vou ser mãe, eu não quero casar porque eu tenho medo do meu casamento dar errado, de eu não conseguir criar os meus filhos.
Ah, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou ser dizimista, eu não vou ser ofertante, porque eu tenho medo, vai me faltar. Eu não tenho muito. E esse medo vai dominando o seu coração, vai dominando a sua vida, e você continua no mesmo lugar, num lugar miserável, num lugar pequeno, num lugar derrotado. Mas isso é culpa sua. É culpa sua, porque você não está vendo. Então você precisa beber da fonte que traz vida, coragem. Beber do espírito de Davi, aquele garoto. Ele era o menor, literalmente, ele era o menor. Ninguém dava nada para aquele garoto. Mas ele foi com a coragem, com a ousadia. Ele sabia quem ele era em Deus. Está aí o problema de muitas pessoas. Tem pessoas que não sabem quem são, porque não se relacionam com Deus. Mas Davi, pequenininho, daquele jeito, no meio de homens que já tinham lutado vários tipos de guerra, ele foi lá. Eu vou contra esse filisteu. Quem ele pensa que é? Será que temos essa coragem? Será que temos essa ousadia? Precisamos adquirir, precisamos ir em busca. E só tem uma maneira de você vencer. É você enfrentando. É enfrentando. E tem pessoas também que têm medo de pedir perdão. Tem pessoas que têm medo de se relacionar. Tem pessoas que elas criaram uma casca, sabe? Ela é toda séria, ela é áspera, porque ela tem medo de mostrar a pessoa doce e amável que ela é. Hoje mesmo eu conversei com uma moça que eu disse isso para ela. Você é desse jeito tão áspero, arrogante, muitas vezes parece arrogante, né? Eu sou alto, não, só eu basto. Eu falei assim, você acha que você me engana, mas você não é essa pessoa. Você criou essa casca por medo, porque você tem medo de se abrir, de mostrar a pessoa doce, incrível que você é, porque você tem medo de se frustrar. Você tem medo de que as pessoas venham te magoar e te ferir. Então, abre esse leque. O medo pode ser aqui no mundo físico, mas o pior medo é aquele que está aqui, ó, dentro de nós, no nosso coração. E precisamos detectar. Lembra das portas que a bispa tem falado? Precisamos urgentemente fechar essas portas para que possamos enxergar o poço da vitória, o poço do milagre, o poço da água que jorra vida, esperança, paz, alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Falou muito bem, a Jéssica aqui está maravilhosa. Vencendo os meus medos também. Essa mulher aqui casei bem, casei bem. Obrigada. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, não há gente demais, desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. 5. Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Isso aqui é um ponto muito importante para mim, porque o primeiro o Senhor ele anunciou, olha, quem quiser pode ir embora, porque o desafio está aí. Viver um ano de governo não é para qualquer um. Viver 10 vezes mais, muito menos. Viver um ano das proezas, muito menos. Um ano após o outro, palavras são maiores do que as outras, mensagens, direções, orientações, revelações. Quando você pega o culto da bispa, e todos nós, eu falo, mais de 4, 5 anos atrás, aí você pega hoje, são pessoas diferentes. O crescimento acontece quando você está em Deus, você confia em Deus e Ele vai o quê? Quando você se aprofunda, você cresce. E os seus medos vão sendo o quê? Eliminados. Antes a gente ouvia muitas coisas e a gente fala, meu Deus do céu, eu vou enfrentar, eu estou junto com os 22. Como se diz, né? Eu estou junto, eu pago a pipoca. Vamos lá, vamos embora. E aí, eu já venci essa parte. Eu não sou mais aquele bebezinho descompromissado, que vê tudo como difícil.
O culto demora muito, a cadeira é muito dura, a água não está tão gelada, o estacionamento não foi tão legal. Aquela coisa que por qualquer coisa me tiram. Eu falei com uma pessoa recentemente, que ela falou, né, conversou com uma pessoa aqui dentro da igreja, e ela estava perguntando, falando fazendo várias coisas. Aí a pessoa, ela deu uma resposta normal. Ela falou, olha, isso aqui, né, ela colocou, isso aqui não, falou para ela, né, não fazia parte, né, da informação que ela poderia liberar. Na hora, essa pessoa veio me falar para mim, nossa, bispo, eu já até pensei em sair da igreja. Fui lá, minha esposa, a gente orou junto, quebrou, falei, meu Deus do céu, mas é quase falar assim, ó, à direita tem uma padaria. É muito simples. E a gente vê que é o mais rotineiro do que parece. Parece que eu não faço parte. Quando a gente fala de Pedro, nossa, mas negou Jesus 3 vezes, será que você negaria? Você negaria na posição que você está? Você negaria porque tem gente que nega por muito menos. E quando você chega agora em um outro eliminação, Deus ele quer realmente homens. Deus quer pessoas valentes, corajosas. Então Deus ele vai olhar. Primeiro ele vai o quê? Testar a sua maneira de agir de maneira externa. Ouviu uma mensagem, 22 mil foi embora. Agora ele quer trabalhar de maneira interna. Ele quer saber o que tem dentro de você. Muitas vezes você está aí me ouvindo e você fala, não, sou corajoso, eu estou aqui na madrugada, 2 horas da manhã eu estou contigo, bispo, estou aí. Mas nos seus desafios você está se ajoelhando. No momento que você é para fazer da maneira certa, lamber, tomar água da maneira correta, você está se ajoelhando para o problema. E Deus não quer que você se ajoelhe para nada. Se é para ajoelhar, ajoelhe para Deus, para agradecer, para orar. Mas as pessoas estão o quê? Perdendo e caindo nos testes mais pequenos. Esses testes somente Deus sabe. Você pode enganar todo mundo. Mas quando você acabar o ano e ver que o seu ano foi pior ou o mesmo de 2022, você vai entender. É porque eu ajoelhei errado. Não era para ter ajoelhado. Era para eu ter o quê? Entendido e tido essa convicção de fazer o que é certo. Eu vou lamber, que seja como, ele ainda falou aqui, ó, separe os que beberem água lambendo como faz o cachorro daqueles que se ajoelham para beber. No 6 ele reforça, bota no 6. O número dos que lamberam água levando com as mãos à boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber, ou seja, 22 mil era frio, 9.700 era morno, 300 era quente. Esses 3 tipos de pessoas estão dentro da igreja todos os dias. A palavra está para todos, a mensagem é para todos, a oportunidade é para todos, o propósito é para todos. Deus está ajudando a todos. Mas o teste chega. E ao invés de eu prestar atenção, e trabalhar o que está interno, os meus medos, aquilo que está travando a minha vida, as incredulidades, os pensamentos, aquilo que trava. A incredulidade vem para travar. Eu estou aí, passando os dias e vendo os 300 fazendo história. Deus ele não quer quantidade, Deus ele quer qualidade. E Deus ele está procurando aqueles que tem uma qualidade espiritual, um tempo de qualidade com Deus. O momento de você trabalhar o que está interno em você. Porque Deus ele sabe quem é os 300, quem é os 9.700 e quem é os 22 mil. O mais comum é os 22 mil. Mas tem pessoas que podem estar aí do nosso lado, que fazem parte dos 9.700. Mas Deus vem e fala, não, eu quero fazer mais um corte. Porque para mostrar que foi Deus, agora era 1 para 400. Antes era 1 para 4. Agora é 1 para 400. É para mostrar que é só Deus.
Não vai ter outra forma, não tem outra maneira. Quando a gente fala tanto, faça pedidos do tamanho de Deus, faça um propósito do tamanho de Deus, é para te tirar da zona de conforto, é para você realmente chamar a atenção de Deus, é para você se desafiar. Porque tem pessoas que fazem propósito, que com muito esforço, trabalhando muito, fazendo hora extra, trabalhando de sábado e domingo, vai conquistar, sozinho, não precisa de Deus. Mas Deus vem e fala, você tem incredulidade para pedir mais, então você está entre os 9.700, você pode até ir até o final, mas não vai receber. Porque está se ajoelhando no momento, nos testes pequenos, a gente está perdendo a nossa vida, sendo roubados, atrasando os nossos resultados pelos testes pequenos. Os 9.700. Agora Deus fala, agora eu quero os 300. O número dos que lamberam água levando com as mãos a boca foi de 300 homens, todos os demais se ajoelharam para beber. 7. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Sabe o que me faz pensar? Chegar tão longe e depois Deus mandar eu para casa. Ter coragem. Eu estou lá bebendo água, eu estou junto com os 300. Mas aí no final, eu estou voltando para casa sem nada. Sabe por quê? Porque era uma coisa simples, um gesto simples, atitude simples. A maneira de agir vai determinar o meu resultado. As coisas mais simples, você fala, bispo, mas a diferença é que os dois beberam água, mas não foi do mesmo jeito. Eu orei, mas não foi do mesmo jeito. Eu sacrifiquei, mas não foi do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. Você pode achar que faz a mesma coisa, mas não quer dizer que você vai ter os mesmos resultados. Para muitos, uma moedinha não é nada. Para a viúva, fez Jesus parar e falar dela, e todo mundo conhece ela hoje por causa disso. Todo mundo ofertou, mas não foi do mesmo jeito. Todo mundo sacrificou, mas não foi do mesmo jeito. Todo mundo viu Jesus andando sobre as águas, mas só teve um que decidiu sair para fazer as mesmas obras. Todo mundo estava em cima da água, mas um estava agora com o pé. Os outros estavam dentro da madeira. Todo mundo estava sobre as águas, mas não é do mesmo jeito. A gente não pode mais que eu estarei numa madrugada, eu vou estar num trabalho, eu vou fazer no meu propósito, do mesmo jeito do ano anterior. Você não recebeu no anterior, então você viu que não vai funcionar do mesmo jeito. Você vai ter que fazer diferente. Às vezes eu vejo pais, mães, jovens, achando, hoje mesmo, eu estava falando com uma pessoa, ontem, desculpa. Eu estava falando com uma pessoa, ela mandou mensagem para mim, falou, visto, está acontecendo muita coisa, tal, e o carro está quebrando toda hora, eu não consigo levar minha filha para o encontro, tal. E eu vejo que Deus está permitindo isso para me testar, tal. Deus, Ele está testando tanto, por quê? Porque no tempo que ela não tinha opinião, eu não coloquei uma opinião, eu não dei uma direção, agora essa pessoa tem uma opinião colocada por outros. E o que acontece? Agora é um outro processo. É muito mais. Agora essa não é mais uma criança, é uma jovem. Já indo mais para. Já está na adolescência e o trabalho é muito maior. E não será da mesma maneira. Cada dia que passa eu vejo que os meus filhos crescem, a maneira de eu falar com eles vai mudando. Não é do mesmo jeito. Eu não posso mais falar, Davi, João, olha, não faz isso aqui. Papaizinho sabe que está errado. Já chega no ponto que eu falo, João, está de castigo, porque isso está errado. A gente vai tendo que aumentar o nível. E Deus, Ele está aumentando o nosso nível. Ele não aceita mais que você vai beber água do mesmo jeito. Você não vai vir para a igreja para se alimentar do Espírito do mesmo jeito. Deus, Ele está vendo que as pessoas estão indo para a fonte de Harod, que é a fonte do medo. E ao invés de agir de uma maneira diferente,
Porque não foi pelos 22, não foi pelos 9.700 que aquela fonte mudou de nome. Foi pelos 300 homens que essa fonte agora é a fonte de Gideão. Fonte de Jerubaal. Aquele que bateu de frente, que entrou em contenda com o diabo. Aquele que não aceitou mais aquele empobrecimento na sua casa, aquele que pegou a sua porção, liderou esses 32 mil e mais, começou a fazer a separação. Quem quer, vai embora. 22, tremendo de medo. Tem gente que tem medo de tudo, tem medo de viver. Tem gente que não aceita nada, nenhum desafio. Entra um pequeno desafio, já está voltando para trás. Está entre os 22 mil. É a maioria. Nós não fomos chamados para viver com a maioria. E nem você é mediano, você não foi chamado para estar nos 9.700. Você foi chamado para estar na minoria. Quem vive uma vida épica é que aqueles que estão na minoria. Aqueles que estão em 32 mil. Em 1 milhão. Aqueles que não aceitam mais tomar água do mesmo jeito, não se intimidam por nada. E sabe o que o Deus que tem, vai até o final. Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. 8. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. O lugar de Midian é sempre abaixo. É sempre em lugares baixos. Mas isso aqui mostra para mim muito mais. Mostra que tudo é questão de prioridade. Quando a gente prioriza realmente a Deus, a gente entra nessa categoria dos 300. A gente observa os detalhes. Quando você lê os detalhes da construção da Arca da Aliança em Êxodo, você vê na tenda, você vê como era a expiação, era tudo perfeito, você tinha que raspar as vísceras, tirar a gordura, botar no fogo, porque aquilo era de Deus. Você fazia o óleo a mirra, botava canela, botava óleo de oliva, fazia todo o processo, e era somente para a tenda, para os sacerdotes, e aquele que usava na sua casa era eliminado. Aquele que os próprios sacerdotes Arão, você via os detalhes, as pedras que eram colocadas, você via Bezalel trabalhando, você via a metragem, você pegava a metragem da Arca da Aliança, 1,15 m por 67 de largura, 67 de altura, 67,5, desculpa, 1,15 m, 67,5 de altura e 67,5 de largura, você via os detalhes. Aí ele colocou os arcanjos virados, olhando para baixo, com eles ele se ligando. Aí você vê as estruturas, você vê o ouro, você vê o trabalho, você via que nada era feito de qualquer jeito. Você vê Deus trabalhando para os detalhes, porque aqueles que olham os detalhes, aqueles que olham para as coisas simples, para de tomar da fonte do medo, aqueles que começam a ser chamados e começam a entender que agora a fonte é de Gideão, fonte do destruidor, fonte daquele que bate de frente com Baal, não aceita mais ser o mediano, não quer estar no frio, mas quer viver o quente, quer estar no quente, quer estar fervendo. O Senhor fala sobre isso. Ou você é quente ou você é frio. O morno ele vomita. Quem mandou embora? O Senhor mandou embora. O primeiro foi eles que quiseram ir. O segundo o Senhor que mandou. O terceiro o Senhor mandou. Mas Ele mandou para outro lugar. Deus vai escolher aqueles disponíveis. Quando você pega no livro aqui de Ezequiel, você vê Ele falando com Ezequiel. Quando a voz falava, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé. 3, homem mortal, Ezequiel 2:3. Homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não respeitam.
são teimosos e não respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a vocês, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Eles são teimosos e não os respeitam, mas eu estou mandando você a dizer aquilo que eu, Senhor Deus, quero dizer. Você vai receber gente teimosa, você vai receber gente rebelde. Olha, ainda ele fala, mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de que qualquer coisa que eles disserem. Tem gente que não quer aceitar a rejeição, tem gente que tem medo de evangelizar, porque já prevê e sabe que alguém vai virar as costas e não vai aceitar a palavra, não vai aceitar um jornal, não vai aceitar o evangelismo. E por medo de rejeição eu não quero fazer isso. E tem jovens que têm medo de outros jovens. Consegue Isso entender? mesmo, é isso mesmo. Verdade. É isso mesmo. A gente é enviado para um lugar de teimosos que não respeitam, e você já sabe disso. Você vai ouvir pessoas te desprezando e você já sabe que também vai ser desprezado. O Senhor está falando. Não precisa ficar com medo deles. Eles desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles é como viver no meio de escorpião. Já pensou em viver no meio de escorpião? Já pensou? A qualquer momento você é picado. Mas Deus mandou. E se Ele mandou, eu estarei com você. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre que eles são teimosos. Vão receber, vão te ouvir ou não vão te ouvir. Vão querer o que você está dando ou vão rejeitar. Vão te abraçar ou vão virar as costas. Não importa, porque eles já são teimosos. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal, e não está iluminando e nem está salgando. Está no meio de jovens e se adapta, vira como um cristão camaleão. Já viu o cristão camaleão? Entrou gente, está mentindo, falou gente de futebol, está falando de futebol, falou gente que está falando de música, está falando de música, está fumando narguilha, está fumando narguilha, está bebendo cerveja, não muda nada, ninguém sabe quem é o cristão do meio. E ao invés de eu ser luz, ser sal, eu realmente incomodar, chegar no ponto de alguém não ter a coragem de mentir perto de você. Eu lembro de uma pessoa que ela, há um tempo atrás, ela treinava comigo, e ela não vinha na igreja, e ela, muitas vezes ela falava, nossa, mas tal coisa aconteceu, pá, e falava um palavrão, desculpa, ele falava, desculpa, perdão. Eu fico pensando, por quê? Eu nunca falei nada para ele, eu nunca abri a boca. A pessoa precisa realmente se incomodar. Quando você abre, você está do lado de alguém, ele precisa se incomodar com você. Por quê? Porque você tem Deus. E se essa pessoa ou ela entra ou ela sai. Ou você influencia ou é influenciado. E ainda você vê Ezequiel sendo mandado no Vale dos Ossos Secos, e você vê um homem de fé. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde fala, claro que não, isso é impossível, está aí tudo seco, tudo morto. Mas uma pessoa que conhece a Deus sabe, tu sabes, eu fico com o que o Senhor fala, então profetiza. Eu fico com o que o Senhor está me mostrando, então profetiza. Se a gente tem uma palavra como essa, nós precisamos profetizar, declarar e crer que aquilo vai acontecer. O que está morto vai se tornar, vai reviver, vai receber o fôlego de vida. Nós vemos que a oportunidade está aí. E a prioridade é uma questão que, para mim, é muito importante. Quando você pega em Juízes 10, 13, você vê, mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Agora,
quando você prioriza outra coisa. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Você imaginou já disso? Já parou para pensar que o final, quando você recorrer a Deus, você pode ouvir isso? Clame aos deuses agora, que você já recorreu. Você nunca dependeu de mim, agora vai depender? Que eles os livrem agora, nessa hora do aperto. Busque essas pessoas que você trocou, ao invés de ficar na igreja. Busquem ajuda desses técnicos, cientistas, especialistas, médicos, doutores, advogados, essas pessoas que podem fazer tudo. Porque Deus não vai fazer diferença. Nós precisamos colocar Deus como prioridade. Não tem acordo, não tem conversa, não tem diálogo, não tem plano B. Coloque Deus como seu único plano. Esse é o único caminho, essa única verdade, é a única vida que você escolheu para viver. Amém? Amém? Amém. Meu Deus do céu, não pode Tenha ser. coragem para falar Não, amém. eu lembro, o meu irmão agora mesmo estava falando, não, tem alguma coisa errada. Agora tem muita coisa certa agora que está errada. Agora tem muito errado que agora está certa. Agora você fala, o que eu estou falando? Bispo, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente pega uma palavra como essa, a gente tem que buscar essa autoavaliação, essa autoanálise e ver, eu estou agindo de que maneira? Porque eu posso até não estar mais como bebê, eu posso até começar a mastigar alimento sólido, mas nos testes que vão mudar toda a minha vida, toda a minha história, todo o meu relacionamento com Deus, vai mudar minha vida financeira, vai mudar minha família, vai restaurar o meu casamento, eu estou agindo da maneira errada, porque eu não estou agindo no procedimento certo. Davi parecia que estava agindo no procedimento certo, levando a Arca da Aliança. Colocou nos carroções, estava tudo bonito. Dança, música, sacrifício, está tudo andando. Até o boi tropeçar, botar a mão, e ele cair fulminado. Naquele momento ele viu que está tudo errado. Um detalhe faz toda a diferença. A maneira de conduzir a arca, a presença de Deus, não pode ser a mesma maneira que eu conduzo qualquer coisa. Você precisava de argolas, você precisava de varões, precisava estar no ombro. A cada 6 passos sacrifício. Havia uma ordenança que Moisés deixou. Mas Davi, ele não tinha se atentado para isso. Ele estava tão empolgado, muitas vezes, que não foi voluntário aquilo. Mas a falta da atenção gera pecado, gera erro. A Bíblia fala em Êxodo ali, Êxodo 30, 40, você vê, mesmo que os homens, aqueles que estão lá, pecaram conscientemente, o povo paga. Aqueles que pecaram inconscientemente, também vai pagar. Os que pecaram conscientemente, traz um animal, faz a expiação. Então, de todo jeito vai errar, de todo jeito vai pecar. Agora, a ignorância é uma escolha. A gente pode ouvir a palavra, a gente observar os detalhes, a gente fazer de acordo milimetricamente do que Deus quer na minha vida. Deus, Ele quer que você seja preciso. E as coisas, quando você vê a roupa do sacerdote, do Arão, você via a construção do altar, você via os detalhes, você observava que não é de qualquer maneira, você não faz sacrifício. Na hora da expiação, de cortar o carneiro, o animal, você vê que ele tinha que botar o dedinho no sangue e jogar nos 4 cantos do altar. Você via detalhes. Não é só cortar um pescoço e deixar o sangue cair. As coisas é muito mais profunda do que parece. Não é só beber água, é beber água da maneira certa. Não é só orar, é orar da maneira certa. Não é só jejuar, é jejuar da maneira certa. Não é ficar sem comer, é se separar, é pegar na Bíblia, é ficar o quê? É na presença do Senhor. Não é ficar em conversa, não é ficar indo para os lugares, vou para a academia, vou não sei o quê. Bispo, mas eu faço. Não tem problema, mas eu falo que quanto menos coisas, melhor. Por isso que a gente tem que observar os detalhes, porque muitas vezes a gente está fazendo um sacrifício de tolo e não está sendo aceito. Tome decisões estas que vão mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Decida hoje entrar nesses 300. Não tome mais da fonte do medo. Esse é o momento da gente tomar da fonte do Gideão.
a fonte dos vencedores, a fonte daqueles que fazem coisas épicas, decisões extravagantes, que vai gerar uma vida extravagante. Amém? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Bom, se você está aqui, quero dizer algo especial para você, que hoje no almoço a bispa falou com a gente sobre isso. Você está aqui agora, 00:10. Você precisa ter isso dentro de você. Você está aqui para cumprir com o propósito, para buscar uma bênção, uma vitória, é claro. Todos nós estamos. Mas você está aqui, já é 00:10. Então esteja aqui. Esteja nesse lugar. Respira, comece a respirar esse ar e fale com o Senhor Jesus. Hoje no almoço ela falou algo que me tocou muito. Ela disse assim, que coisa, né? Deus, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. E tem pessoas que não conseguem ficar nem um minuto para falar com o Senhor. Ele morreu por nós. E tem pessoas que não conseguem ficar um minuto, não conseguem orar ao Senhor, porque quando fala momento da oração, é 00:00, está todo mundo cansado. Nós estamos cansados, vocês estão cansados. Mas não vai valer de nada se você está aqui e no momento, esse momento é o mais importante, é um dos momentos, mas o momento da oração, vamos falar com o Senhor Jesus. Não vai adiantar se você não orar. Quem precisa crescer, quem precisa se relacionar com o Senhor é você. Quem precisa de milagres, mudanças, vitórias, conquistas, realizações é você. Então você precisa falar com o Senhor de todo o seu coração, porque Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer por você. E você não vai conseguir orar porque está com sono, está cansado, não. Não faça isso com a sua vida. Não desperdice esse tempo. Não desperdice esse tempo. Não cumpra com um propósito. Fiz um tique, pronto. Cumpri lá meu propósito, carimbei. Tô impecável com Deus. Você está se enganando. Porque não adianta você vir na igreja todos os dias, estar em todos os horários, propósito. Se chega na hora aqui, você não ora. Você não vai conquistar nada, você está enxugando o gelo. Então, feche os seus olhos agora e fale com o Senhor. Vença o sono, vença o cansaço, abra sua boca e fala com Ele. O que você precisa? Peça perdão, peça ajuda. Senhor, eu trabalhei demais hoje, eu estou cansado, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco como sacrifício, eu me coloco como cordeiro no Teu altar. Eu sou o sacrifício, eu estou aqui, Senhor, cansado, meu Deus, com sono, mas eu vou falar, eu preciso do Senhor, o Senhor é o meu ar, o Senhor é o fôlego que eu preciso. Enche-me da Tua presença, enche-me da Tua glória, da Tua graça. Me aviva, Senhor, nessa noite, me aviva nessa madrugada, Senhor. Eu estou aqui fazendo um corte na minha carne, eu preciso do Senhor, eu preciso de vitória, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso me relacionar com o Senhor. Senhor, eu preciso da Tua presença, eu não quero estar aqui somente por estar, eu quero estar aqui para ser cheio do Senhor, para transbordar do Senhor. Nos aviva nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui como os 300, meu Deus, enquanto muitos já estão dormindo. Nós estamos aqui te adorando, te louvando, te glorificando, te exaltando. Nós estamos aqui, Senhor, precisando do Senhor, precisando do nosso Abba, do nosso Papai. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, nos ajude a Te encontrar, nos ajude, Senhor, a ser cheios do Senhor, a transbordar do Senhor. Senhor, nós precisamos de vitória, nós precisamos de ajuda. Socorre aquele que está aflito, aquele que chora, aquele que está desesperado. Socorre os nossos jovens, Senhor, socorre essa vida agora, livra da vitória, meu Deus, que essa pessoa seja dominada por essa coragem, por essa ousadia, meu Deus, que essa pessoa seja dominada por esse Espírito agora.
Fale com o Senhor com o seu coração. Não perca tempo, não enxugue gelo, não se engane. Você não está aqui para se enganar, não se engane. Fale com o seu pai agora. Fale com o seu pai. O nosso Deus entregou o seu filho para morrer por nós. Então fale com ele agora. Glorifique o nome dele, honre o nome dele. Busque a presença do Senhor e não a mão do Senhor. Busque ser cheio dele, não o que ele pode te dar. Não tenha um relacionamento por interesse, mas se relacione com o seu coração, derrame o seu coração na presença do Senhor, e Ele virá com poder. As vitórias são consequências. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa madrugada, Senhor Deus, e nós precisamos desse avivamento. Nos aviva, Senhor, nos aviva do Teu poder, nos aviva da Tua glória, nos aviva da Tua presença, Senhor Jesus. Nós precisamos tanto do Senhor. Nos dê força, coragem, ousadia. Senhor, nos ajude a vencer os nossos medos, as nossas guerras internas, meu Deus. Quantas guerras internas, quantos temores, quantos medos, quantas inseguranças, Senhor. Nos ajude a vencer as nossas fraquezas. Nos ajude a vencer as nossas fraquezas, Senhor. Nos ajude a vencer o mundo, meu Deus. Nos ajude a vencer a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, Senhor. Nos ajude nessa noite e nos traga paz, alegria, renovo. Meu Deus, nós abençoamos esse propósito, meus projetos de conquista, Senhor. Abençoa os nossos sonhos, realiza, materializa, Senhor, faz de novo. Papai querido, faz de novo, meu Deus. Abre o mar, meu Deus, aplana aquilo que está áspero. Faz brotar nascente nessa terra seca, Senhor. Faz brotar nascente nessa terra seca. Meu Deus, tem pessoas que estão clamando por saúde, da saúde. O Senhor tem liberado curas, então cura nessa madrugada. Libera cura agora, Senhor, cura o enfermo, doente, o que está acamado. Senhor, faz brotar nascente na terra seca da vida financeira, da vida profissional, na família. Meu Deus, faz brotar nascente na nossa vida, meu Deus. Concretiza, materializa, realiza os nossos sonhos nessa madrugada, Senhor. Nós estamos aqui. Eu abençoo a vida de todos com mudanças, com transformações. Que todos recebam o espírito de coragem agora. Todos recebam esse espírito de coragem, de ousadia. E que as bênçãos do Senhor repousem agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus, que tudo que você veio buscar se concretize. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te amamos, te agradecemos, te louvamos, meu Deus, por essa noite, por essa madrugada, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.